Eles nos chamaram de primitivos. Diziam que éramos impulsivos, violentos e imprevisíveis. Mal sabiam que era justamente isso que nos tornava diferentes e que essa diferença um dia mudaria o destino de toda a galáxia. O grande salão do conclave galáctico vibrava com as vozes de 30 espécies. Idiomas guturais, sons metálicos e ruídos impossíveis de reproduzir por uma garganta humana ecoavam sob uma cúpula translúcida, suspensa acima das nuvens de um planeta neutro. Entre todos eles, havia um único grupo de recém-chegados, os humanos. O capitão Jack Harrison permanecia de pé no centro da plataforma diplomática, sentindo o coração acelerar. Seu uniforme azul da Frota de Defesa da Terra parecia novo demais, como uma criança vestindo o terno do pai. Ao lado dele, a comandante Lisa Daniels observava os delegados alienígenas com nervosismo controlado. "Lembre-se, Jack", disse ela quase em sussurro. "Estamos aqui para fazer amigos, não inimigos." Ele assentiu, mantendo o rosto impassível. A Terra havia descoberto a viagem mais rápida que a luz há apenas 5 anos. Na escala cósmica, eram bebês entre gigantes. A maioria das espécies presentes olhava para os humanos com curiosidade ou frieza polida. Mas havia uma delegação que exibia abertamente o desprezo. Os Vicari eram altos, com corpos revestidos de escamas metálicas e 4 braços terminando em garras negras. Seus olhos amarelos e verticais lembravam os de predadores. O Império Vicari controlava 15 sistemas estelares e era temido por sua força militar. Quando o orador do conclave, uma criatura translúcida, semelhante a uma água viva que flutuava dentro de um campo gravitacional, anunciou: "A delegação humana pode se aproximar." O salão inteiro se calou. Jack respirou fundo e caminhou para o centro. Era o momento mais importante da história humana. A introdução oficial da Terra à comunidade galáctica. "Honoráveis membros do Conclave Galáctico", começou ele. "A Terra estende sua mão em amizade e cooperação pacífica." Por um breve momento, houve sons de aprovação. Alguns alienígenas bateram tentáculos, asas ou apêndices em sinal de respeito. Mas o general Vicari, Dra, apenas o observava em silêncio. Jack continuou: "Podemos ser novos entre as estrelas, mas temos muito a oferecer. Nossa arte, nossa ciência, nossa perspectiva sobre o universo." Foi então que a voz de Dora cortou o ar. "Basta deste absurdo." O som era grave, distorcido pelo tradutor automático. "Estudamos sua espécie", prosseguiu o general. "Vocês são primatas que tropeçaram na tecnologia. Fracos, violentos e de vida curta. Uma aberração evolutiva." O salão mergulhou em silêncio. Lisa prendeu a respiração. Jack manteve o olhar firme. "Com todo respeito, general", respondeu ele com calma. "Nós viemos para construir pontes, não para ser insultados." O general riu. Era um som áspero, metálico. "Vocês acham que merecem respeito? Seu povo passou eras se matando por pequenas porções de terra. Vocês são instáveis e incapazes de paz duradoura." Jack manteve a postura. "Cometemos erros, mas aprendemos com eles." "Buscamos a paz", Dra deu um passo à frente. Suas escamas reluziam sob a luz. "Paz. Vocês nem compreendem essa palavra." A tensão era palpável. Outros delegados se afastavam discretamente. O orador do conclave recuava. "Talvez devêssemos continuar isso mais tarde", sugeriu Jack, tentando encerrar o confronto. Mas Durara se inclinou até que seus olhos estivessem a poucos centímetros do rosto de Jack. E então, sem aviso, cuspiu. Um líquido verde e viscoso atingiu o rosto do capitão, escorrendo lentamente por sua bochecha. Lisa deu um passo à frente, furiosa, mas Jack ergueu a mão, impedindo-a. Limpou o fluido com calma e respondeu: "Na minha cultura, isso seria considerado extremamente rude." O general sorriu, mostrando presas afiadas. "Na minha cultura", disse, "isso é uma declaração de guerra." Instantes depois, alarmes soaram pela estação. O chão tremeu. Oficiais correram em todas as direções. Lisa consultou o comunicador preso ao pulso. "Capitão! 3 naves de guerra Vicari acabaram de sair do hiperespaço. Estão atacando nossa nave!" O impacto de uma explosão sacudiu o salão. Luzes piscavam em vermelho. Jack entendeu naquele instante. "Isto foi uma armadilha", disse, ativando o comunicador de emergência. "Todo o pessoal da Terra evacuar imediatamente. Isto não é um exercício." Enquanto corriam pelos corredores de metal, Lisa perguntou: "O que aconteceu?" "Nós não fizemos nada." Jack não respondeu. Sabia que não havia lógica naquele ataque, e naquele momento,
Enquanto a estação tremia ao redor deles, a humanidade era arrastada para uma guerra que não havia escolhido. O Império Vicari havia declarado guerra à Terra. E o que eles não sabiam era que haviam acabado de desafiar a espécie mais perigosa do universo conhecido. No coração do Império Vicari, o General Dra observava as telas holográficas que mostravam os destroços das naves humanas. As imagens tremulavam sob a luz vermelha da sala de comando. Os humanos nunca viram isso chegando, disse com orgulho. Eles nem entenderam que estão em guerra. O comandante supremo Voss, uma figura ainda mais imponente, assentiu com um som seco das garras batendo na mesa. Excelente. O elemento surpresa é nosso. 7 generais compunham o alto comando do Império, reunidos em torno de uma mesa circular que projetava hologramas de planetas, frotas e dados táticos. Mostre-nos o que sabemos sobre esses humanos, ordenou Voss. Um holograma se ergueu no centro. Mostrava a anatomia humana em detalhe. Músculos frágeis, pele macia, ossos finos. Como podem ver, explicou Dontra, eles são biologicamente inferiores. 2 braços, 2 pernas, sem escamas, sem carapaça, sem veneno. Seu planeta tem baixa gravidade. Seus corpos são frágeis. Nada que mereça respeito. Uma das comandantes, Zera, inclinou a cabeça. E ainda assim desenvolveram viagem mais rápida que a luz. Isso não é feito de fracos. Pura sorte, respondeu Doutora com desdém. Avanços caóticos. Tropeçaram na tecnologia sem compreender seus próprios limites. E quanto às armas? Perguntou outro general. Armas de energia básicas, naves mal blindadas. Roubaram seus bancos de dados militares. Suas táticas são simples, previsíveis. Eles nunca nos vencerão em campo aberto. A reunião foi interrompida por um oficial jovem que entrou apressado. Comandante Supremo, recebemos uma transmissão da Terra. Eles pedem explicações sobre o ataque. Alegam não entender o que os provocou. Risos ecoaram pela sala. Eles fingem inocência, zombou Voss. Que divertido! Devemos responder? Perguntou o oficial. Não, disse Dra exibindo as presas. Nossos próximos ataques serão resposta suficiente. Na Terra, o clima era outro. O almirante William Reeves permanecia diante do Conselho de Defesa Unificada. Uma sala ampla, cercada por bandeiras que já não representavam nações, mas uma humanidade unida pela urgência. O ataque foi não provocado, disse Reeves. O capitão Harrison seguiu o protocolo diplomático. O inimigo atirou primeiro. Quantas baixas? Perguntou o presidente do conselho. 27 mortos, 15 feridos. A voz de Reeves era tensa, controlada. Os Vicari alvejaram nossos motores, impedindo fuga. Foi uma emboscada planejada. Lisa Daniels, ainda manchada de sangue dos feridos que ajudara, deu um passo à frente. Há mais, senhores. Nossa inteligência confirmou novos ataques. A estação de pesquisa em Alpha Centauri foi destruída há menos de 1 hora. Um murmúrio de horror percorreu a sala. Quantas vítimas? Lisa olhou para baixo. 342 confirmadas mortas. 86 eram crianças. O silêncio que se seguiu era pesado demais para ser quebrado. Finalmente o presidente olhou para Reeves. O que o senhor recomenda? O almirante endireitou a postura. Os Vicari querem guerra. Ignoraram nossas mensagens. Não buscam diálogo. Sugiro que demos a eles exatamente o que pediram. Um dos conselheiros hesitou. Eles têm 15 sistemas estelares, centenas de naves de guerra. Nós mal colonizamos 3 planetas. Reeves manteve o olhar firme. Números não contam toda a história. Os Vicari acham que conhecem os humanos. Estão errados. E que resposta devemos enviar? Reeves respirou fundo antes de responder. Digam a eles apenas isto. Vocês cometeram um erro terrível. O Império Vicari recebeu a mensagem e riu. Ameaças de primatas, disse Voss. Eles não compreendem o tamanho do que enfrentam, mas a Terra compreendia. Pela primeira vez na história humana, a humanidade estava unida. O ataque à estação de pesquisa apagou as fronteiras. As antigas divisões desapareceram da noite para o dia. Nações que antes competiam agora compartilhavam tecnologia, exércitos e segredos industriais. No quartel-general da Defesa da Terra, a comandante Susan Blackwood observava a frota humana pela janela panorâmica. 100 naves orbitavam o planeta, uma mistura de modelos antigos e civis adaptados às pressas para combate. Relatório de status. Pediu. O tenente Greg Foster consultou o tablet. O projeto Awakening está ativo. Sistemas de defesa ocultos online.
Os Vicari não sabem sobre eles. E quanto aos protocolos AI, ativos e prontos. Mantivemos tudo fora dos bancos de dados que eles hackearam. Não tem ideia do que vem pela frente. Susan assentiu. Um sorriso discreto apareceu. Por décadas, as potências da Terra esconderam suas armas mais avançadas umas das outras. Agora, todas estavam nas mesmas mãos. A humanidade havia aprendido a cooperar e a transformar segredo em sobrevivência. Enquanto a frota se reunia, em um ponto remoto do espaço, uma patrulha Vicari interceptou uma pequena nave humana avariada. Preparem-se para embarcar, ordenou o Capitão Krell. Tomaremos prisioneiros. Os soldados Vicari invadiram a nave com armas em punho. 5 humanos aguardavam com as mãos erguidas, fingindo rendição. Vocês agora são prisioneiros do Império Vicari, anunciou o líder. Os humanos trocaram olhares. Em um instante atacaram. Armas escondidas surgiram de uniformes rasgados. Lutaram com ferocidade irracional mesmo em menor número. Quando o último humano caiu, o Capitão Krell ordenou uma varredura da nave. Encontraram o motor preparado para a autodestruição. Eles lutaram para nos atrasar, disse o oficial técnico perplexo. Estavam prontos para morrer. Por quê? Krell observou o painel. Isso não faz sentido. Nenhuma espécie escolhe a morte em vez da captura. Mas os humanos haviam escolhido. No mundo natal Vicari, um velho alienígena chamado Professor Zex pediu audiência ao alto comando. Devo alertá-lo sobre os humanos, disse ele. Estudei 1000 civilizações. Nenhuma é como a deles, o general Drahil. Diferentes? São fracos, Zex balançou a cabeça. Vocês estudaram seus corpos, mas não suas mentes. São imprevisíveis, adaptáveis. Já destruíram a si mesmos mais de uma vez e ainda assim sobreviveram. Quando enfrentam um inimigo mais forte, se tornam mais perigosos. História antiga, interrompeu Voss. Nosso exército os esmagará. Então estão cometendo o mesmo erro que todos os inimigos deles já cometeram, disse o professor. Estão subestimando os humanos. Naquele mesmo momento, a comandante Blackwood liderava uma missão de resgate a um posto avançado Vicari. Seu esquadrão pousou sob fogo inimigo. Temos que tirar nosso pessoal daqui rápido, ordenou. O tiroteio foi intenso. Encurralada, Susan observou os sistemas Vicari à sua volta e formulou um plano. Tenho uma ideia. Vai ser barulhenta. 2 horas depois, o posto avançado explodia em chamas. A equipe de Susan escapou com todos os prisioneiros e transformou os próprios sistemas de defesa Vicari contra eles. Quando a notícia chegou ao alto comando, as risadas cessaram. Pela primeira vez, o medo se infiltrou entre os generais. Talvez os humanos não fossem tão frágeis quanto pareciam. Em um sistema estelar distante, o tenente Alex Carter aguardava em uma sala de conferência blindada. Diante dele, 3 espécies alienígenas menores, todas com histórico de conflito com o Império Vicari, esperavam ouvir a proposta humana. Antes de falarmos de alianças, começou Carter, vocês precisam entender com quem estão se aliando. Ele tocou um painel e imagens surgiram na parede. Guerreiros humanos antigos empunhando lanças, cavaleiros medievais marchando em armaduras, soldados modernos em trincheiras cobertas de lama. Esta é a história da humanidade. Milhares de guerras, algumas por terra, outras por fé, outras apenas por orgulho. Mas todas nos ensinaram algo. Um diplomata de pele azul, chamado Kiri, ergueu um tentáculo. Muitas espécies lutaram guerras. Isso não é exclusivo de vocês. Carter assentiu. Verdade. Mas nós aperfeiçoamos a guerra. Transformamos o caos em estratégia, o desespero em ciência. As imagens na parede mudaram. Guerrilheiros escondidos em florestas. Tropas de elite saltando de aeronaves. Exércitos inteiros movendo-se em silêncio coordenado. Quando os Vicari nos atacaram, continuou Carter, esperavam que lutássemos como eles. Frotas em formação, códigos de honra, táticas previsíveis. Mas nós não fazemos isso. Um dos presentes, um réptil de escamas cinzentas chamado Dex, inclinou a cabeça. Então o que vocês fazem? Carter olhou diretamente para ele. Nós nos adaptamos. Sempre. Enquanto essas palavras ecoavam em uma sala secreta, a guerra prosseguia em dezenas de mundos. No sistema de Theta Eridani, uma única nave humana, o Destroyer Defiant, enfrentava 3 cruzadores Vicari. O inimigo nos detectou, disse o oficial de sensores. Estão tentando nos cercar. O capitão Frank Martinez manteve a calma. Exatamente onde queremos que estejam.
Ele ativou um protocolo chamado Operação Troia. A Defiant enviou um falso sinal de socorro e reduziu a velocidade, simulando pane nos motores. As naves Vicari se aproximaram, confiantes na vitória fácil. Quando estavam a curta distância, Martinez deu a ordem. Agora! A nave liberou dezenas de pequenos objetos metálicos, pareciam destroços. Em seguida, os motores foram ativados em potência máxima. Os Vicari riram. Estão fugindo e jogando lixo atrás deles. Então os destroços explodiram. As minas improvisadas desencadearam uma reação em cadeia nos sistemas energéticos das naves inimigas. 3 cruzadores se desintegraram em luz e fragmentos. A Defiant também foi destruída na explosão subsequente. Nenhum humano sobreviveu, mas o relatório da batalha se espalhou. Dias depois, na mesma sala onde Carter falava, ele exibiu o vídeo gravado pelos sensores. As naves Vicari sendo obliteradas. Uma nave humana para 3 deles, disse. Chamamos isso de troca aceitável. Os alienígenas o encararam em silêncio. Mas eles morreram, disse Kiri, hesitante. Sim, respondeu Carter. Sabiam disso desde o início. E foram mesmo assim. Porque entenderam que seu sacrifício salvaria milhões de outros. Dex recuou o olhar, perturbado. Vocês são diferentes. Somos humanos, respondeu Carter. E isso basta. Enquanto alianças discretas começavam a se formar, o alto comando Vicari tentava entender por que as derrotas se acumulavam. Eles estão prevendo nossos movimentos, rugiu o comandante supremo Voss. Mudamos códigos, estratégias, rotas, e ainda assim, eles se antecipam. O general Dra não tinha resposta. As projeções mostravam perdas crescentes. O velho professor Zex foi novamente convocado. Ele caminhou lentamente até o centro da sala. Vocês querem entender os humanos? Perguntou. Então ouçam. Os generais o observaram com desconfiança. Os humanos evoluíram como predadores. Eles caçam, estudam o inimigo, pensam como o inimigo. Quando vocês planejam um ataque, eles se perguntam: o que eu faria se fosse o predador? E então armam uma armadilha dentro da armadilha. Zera, a única comandante mulher, franziu o senho. Você está dizendo que eles nos entendem? Não apenas isso, respondeu o professor. Eles são vocês, mas com menos medo. E com algo que vocês esqueceram há muito tempo. A vontade de sobreviver, custe o que custar. O silêncio dominou a sala. Pela primeira vez, os Vicari sentiram medo verdadeiro. 6 meses após o início da guerra, a maré havia mudado. As frotas humanas, agora reorganizadas, avançavam em múltiplas frentes. Os Vicari, outrora conquistadores, eram forçados à defensiva. Nos mundos ocupados, grupos de elite humanos realizavam ataques de sabotagem. Em Nexus 7, um planeta coberto por florestas violetas, a sargento Maria Vasquez aguardava deitada entre a vegetação alta. Comboio se aproximando, murmurou o cabo Ryan Lee pelo comunicador. 6 veículos, 22 soldados. Maria verificou a arma e respondeu. Todos em posição. Atacamos com força e rapidez. O ataque foi fulminante. Nenhum Vicari sobreviveu. Minutos depois, o esquadrão humano desapareceu na selva. Missões assim aconteciam em dezenas de planetas simultaneamente. Pequenos grupos, enorme impacto. O Marechal Gorn, comandante das forças terrestres Vicari, observava relatórios com incredulidade. Como eles fazem isso? Perguntou ao chefe de inteligência. Sem descanso, sem suprimentos. Nossas tropas precisam de ciclos de sono. Eles não. O oficial respondeu. Descobrimos algo em sua biologia. Os humanos evoluíram como caçadores de persistência. Perseguiam presas por dias até que elas desabassem de exaustão. Isso ficou neles. Podem lutar sem parar muito além do limite das outras espécies. Gorn ficou em silêncio. Eles caçam até vencer, concluiu o oficial. Enquanto o Império se desgastava, cientistas de várias espécies começaram a estudar o fenômeno humano. Em uma conferência de xenoantropologia, a doutora Plex, uma bióloga renomada, apresentou sua análise. A característica mais perigosa dos humanos não é sua tecnologia, mas sua adaptabilidade. Eles aprendem com cada derrota. Modificam armaduras, ajustam escudos, alteram armas em semanas. Sua indústria muda de direção mais rápido do que qualquer outra civilização conhecida. Em semanas? Perguntou um pesquisador. Não em décadas? Semanas, confirmou Plex. Eles não evoluem apenas biologicamente.
Evoluem cultural e tecnologicamente em tempo real. Ninguém respondeu. Todos compreendiam o que isso significava. A guerra já não era previsível. Era humana. O comandante supremo Voss encarava o conselho de guerra com o olhar vazio. As perdas se acumulavam. Sistemas inteiros haviam sido arrancados do controle Vicari. As comunicações estavam cheias de relatos de revoltas locais, sabotagens e deserções. O Império está sangrando, disse a comandante Zera. Precisamos de uma vitória decisiva. Voss olhou para o mapa holográfico flutuando no centro da mesa. Milhares de pontos de luz representavam frotas, bases, mundos. O símbolo humano, um pequeno círculo azul, estava se espalhando como uma doença. Se tomarmos a Terra, quebramos o espírito deles, declarou. Sem o mundo natal, eles desmoronam. Dra hesitou. Atacar o sistema solar é arriscado. É o coração da humanidade. E é exatamente por isso que deve ser feito, respondeu Voss. Mobilizem tudo o que resta. Reuniremos 200 naves de guerra. Destruiremos a Terra e apagaremos o nome deles da história. O plano foi aprovado sem oposição. No quartel-general da Defesa da Terra, enterrado sob as montanhas rochosas, a comandante Olivia Wright observava as telas de alerta piscando em vermelho. Frota Vicari detectada, anunciou o sistema tático. 214 naves de guerra. Estimativa de chegada à órbita terrestre, 6 horas. A notícia correu pelo planeta em minutos. Não houve pânico. Houve movimento. A população sabia o que fazer. Desde o início da guerra, a humanidade se preparava para aquele dia. Em estações espaciais civis, estruturas metálicas se abriram, revelando armas ocultas. Naves de mineração equipadas com escudos. Cargueiros convertidos em plataformas de mísseis. Até navios de passageiros traziam compartimentos secretos com drones de combate. Na superfície, bilhões se dirigiram a abrigos subterrâneos. Mas esses abrigos não eram apenas refúgios. Cada um era também uma linha de produção, um centro de comunicação, um posto de defesa. A Terra inteira se transformou em um único organismo vivo, pronto para lutar. Comandante Wright. Forças prontas para combate, relatou o oficial tático. 48 naves militares confirmadas. Olivia olhou para o visor tridimensional. 48 naves contra mais de 200. A diferença era grotesca. Eles estão vindo, disse o tenente. Deixe que venham. Quando a frota Vicari entrou no sistema solar, avançava com confiança. O almirante Krell, à frente do ataque, exibiu um sorriso predatório. O planeta deles está mal defendido. As transmissões indicam que estão evacuando. Será rápido. Suas naves avançaram em formação. Sensores mostravam apenas pequenas concentrações de resistência humana, mas algo estava errado. Detectamos atividade nos cinturões de asteroides, relatou um técnico. Mas os sinais são fracos, parecem detritos. Ignorem, ordenou Krell. Segundos depois, os detritos se moveram. Milhares de objetos começaram a emitir energia. Asteroides se abriram revelando canhões, plataformas, minas autônomas. O protocolo Dragão, adormecido, havia sido ativado. O espaço ao redor da Terra se transformou em um campo de batalha invisível que despertava de um longo sono. O primeiro impacto atingiu a nave de reconhecimento da frota Vicari. Um feixe de plasma perfurou seu casco e a desintegrou. Outras seguiram o mesmo destino. Estamos sob ataque! E gritou o operador. De onde? De todos os lugares! O caos tomou conta da formação Vicari. As naves se chocavam tentando escapar. Os humanos, escondidos em silêncios estratégicos, abriam fogo de posições ocultas. A comandante Wright observava tudo do centro de comando subterrâneo. Eles estão tentando reagrupar, disse o tenente. Não deixem, respondeu ela. Ativem as unidades civis. E então algo ainda mais inesperado aconteceu. Naves civis, cargueiros, mineradoras, transporte de colônias se lançaram na batalha. Tripulações de trabalhadores comuns, pilotos amadores, cientistas e até famílias inteiras tomaram os controles. Muitos sabiam que não voltariam. Um cargueiro colidiu de propósito com um cruzador Vicari, detonando ambos. Uma nave de passageiros se posicionou entre a frota inimiga e uma estação orbital, recebendo o impacto que teria matado milhares. O almirante Krell observava horrorizado. Eles estão sacrificando civis! Isso é contra todas as convenções de guerra. Mas para os humanos, naquele momento, não havia diferença entre civil e soldado. Defender a Terra era dever de todos. Em 2 horas de batalha, a frota Vicari estava destruída.
Das 214 naves originais, menos de 50 restavam. Eles estão recuando, informou o oficial tático. Olivia Wright cruzou os braços. Deixe que alguns escapem. Precisamos de testemunhas. As naves inimigas em fuga levariam consigo histórias de horror, sobre um planeta inteiro que lutava como um só corpo, sobre uma espécie que não conhecia o significado de rendição. Dias depois, o professor Zax foi novamente chamado ao Conselho Vicari. Metade das cadeiras estava vazia. Agora vocês entendem? Perguntou ele calmamente. Os humanos não apenas usam armas. Eles se tornam armas, cada um deles. Toda a sua sociedade se transforma. Voss olhou para os relatórios, pálido. Então o que fazemos? O velho professor abaixou a cabeça. Não há nada que possam fazer. Despertaram algo que não pode ser parado. O silêncio que se seguiu parecia pesar mais que o ar. Eles virão atrás de vocês, disse Zax, e não mostrarão misericórdia. Na órbita da Terra, o almirante Reeves supervisionava a frota humana, a maior já construída pela espécie. Centenas de naves brilhavam sob a luz do sol. Todas as unidades prontas, senhor, informou o oficial de comunicações. Reeves assentiu. Destino, Vicari Prime. A frota acelerou. Mergulhando no hiperespaço, a ofensiva final havia começado. Enquanto a frota humana viajava rumo ao coração do Império, uma pequena nave de infiltração avançava em paralelo, quase invisível aos sensores. Dentro dela, o capitão Eric Russell e sua equipe de 12 soldados especiais revisavam os planos. Nossa missão é capturar os códigos de comando militar Vicari, explicou Russell. Uma tentativa. Uma chance. A tenente Sofia Garcia analisava o mapa holográfico. Segurança máxima. O planeta inteiro estará em alerta. Russell sorriu de canto. É por isso mesmo que não vão esperar que a gente pouse direto na capital. Usando o disfarce de uma nave de carga, eles atravessaram as defesas planetárias e pousaram em uma zona industrial. Misturaram-se aos trabalhadores locais, movendo-se pelos corredores subterrâneos até o Palácio Imperial. Enquanto isso, na superfície de Vicari Prime, o pânico começava a tomar forma. A frota humana emergira do hiperespaço nas bordas do sistema. Mais de 500 naves. O comandante supremo Voss observava o visor holográfico, incrédulo. 6 meses atrás, eles tinham 40 naves. Como podem ter construído isso? O professor Zax respondeu calmamente. Porque, quando os humanos se mobilizam, cada fábrica, cada mente e cada coração se tornam parte da guerra. Eles transformam a civilização inteira em máquina. As palavras ecoaram enquanto as naves humanas avançavam. A população Vicari assistia em desespero. Haviam sido ensinados a acreditar que estavam vencendo. Agora viam o inimigo chegando até seus céus. O céu de Vicari Prime estava coberto por uma tempestade de luz. Os sistemas de defesa planetários disparavam incessantemente contra a frota humana que avançava em formação fechada. As cidades tremiam com o rugido das explosões. Milhares de civis Vicari corriam para os abrigos subterrâneos, enquanto os oficiais tentavam manter a ordem. Mas todos sabiam que a guerra havia chegado à porta de casa. No coração do Império, dentro do Palácio Imperial, o Imperador Drex permanecia diante de uma mesa de comando circular, cercado por hologramas em chamas. Nossas defesas orbitais estão ruindo, relatou o general Draa, sua voz tensa. As frotas humanas cercaram o sistema. Se continuarem avançando, chegarão à superfície em menos de 12 horas. Então, preparem o catalisador do vazio, ordenou o imperador, com frieza. O silêncio caiu sobre a sala. Drutarel o encarou incrédulo. Senhor, essa arma vai destruir todo o planeta. Matará bilhões do nosso próprio povo. Um sacrifício necessário, respondeu Drex sem hesitar. Melhor morrer como guerreiros do que viver sob domínio humano. Zera tentou intervir. Mas a destruição se estenderá a outros sistemas. Isso acabará com o próprio Império. O Imperador se virou lentamente para ela. Então que acabe. O nome Vicari não será lembrado como um nome derrotado. As palavras foram como uma sentença. Enquanto isso, no subsolo da capital, o capitão Eric Russell e sua equipe haviam infiltrado o centro de comando. Eles se moveram como sombras pelos corredores do palácio, neutralizando guardas, hackeando portas, evitando sensores. Códigos de comando encontrados, disse Sofia, conectando o transmissor portátil. Mas há mais aqui. Muitos arquivos ocultos, Eric se aproximou.
O holograma diante deles revelou diagramas complexos, uma estrutura colossal, com núcleo instável e radiação massiva. É uma arma, murmurou ele. O catalisador do vazio. Os dados eram claros. Se ativada, a arma desencadearia uma reação em cadeia que consumiria não apenas o planeta, mas vários sistemas vizinhos. Temos que avisar a frota, disse Eric. Ele enviou a transmissão codificada para o almirante Reeves. A bordo da nave capitânia Invincible, Reeves recebeu o relatório e ficou em silêncio. O peso da decisão era enorme. Se pressionassem demais, o imperador poderia ativar a arma. Se recuassem, o império se reorganizaria. Senhor, ordens? Perguntou o oficial tático. Reeves ficou olhando o mapa estelar por alguns segundos até responder. Diga às naves para manter posição, sem avanços até novo comando. A frota humana parou em uma formação de bloqueio ao redor do planeta, o Império preso dentro da própria fortaleza. O Imperador Drex interpretou a pausa como fraqueza. Eles hesitam. Pensam que podem negociar. Dridra abaixou os olhos. Talvez devêssemos, senhor. Uma trégua poderia salvar vidas. Drex o encarou com desprezo. Trégua, com primatas que ousaram desafiar o Império. Não, usaremos a arma. O capitão Russell observava a cena em tempo real. Havia instalado microdispositivos de vigilância por todo o palácio. E agora, cada palavra do imperador era transmitida para a frota humana e para o povo Vicari. Se ele ativar o catalisador, disse Sofia, tudo será destruído. O planeta, a frota, nós. Russell pensou rápido. Então é hora de mudar o alvo. Não o império, mas o povo. Como assim? Vamos mostrar a eles o que seus líderes estão prestes a fazer. Ele conectou os dados da arma a uma transmissão planetária aberta. Em minutos, toda Vicari Prime assistia à verdade. O povo viu o Imperador Drex declarando que destruiria o próprio mundo em nome do orgulho. Viram as coordenadas da arma, viram os relatórios de estimativa de baixas, bilhões de vidas. A reação foi imediata. Milhares deixaram os abrigos. As ruas encheram-se de protestos, de gritos, de soldados recusando ordens. E então, algo impensável aconteceu. O povo invadiu o palácio. O império que havia durado séculos caiu em horas. Quando as transmissões cessaram, o almirante Reeves recebeu uma nova comunicação. O alto comando Vicari havia se rendido. O imperador Drex estava morto. O general Dra, ferido, havia sido capturado. O professor Zex observava em silêncio o que restava do império. Eles foram derrotados não por armas, disse, mas pela verdade. Meses depois, o conclave galáctico voltou a se reunir. O mesmo salão onde a guerra começou agora recebia uma nova aliança. A humanidade não era mais a novata tímida de uniforme azul. Agora era uma potência central. A antiga comandante Lisa Daniels, agora embaixadora da Terra, discursava diante da Assembleia. A reconstrução dos mundos Vicari segue adiantada. 70% da infraestrutura já foi restaurada. E a cooperação entre nossos povos é sólida. O novo líder Vicari Tavok assentiu. Ele representava a Federação Vicari, uma democracia nascida das cinzas do Império. Agradecemos a Terra, disse Tavok. Não apenas pela vitória, mas por não terem nos destruído. Após a reunião, Lisa caminhou pelos jardins do conclave. O céu era dividido por 2 luas. As árvores, trazidas de diferentes mundos, lançavam luz própria. Um jovem vicari se aproximou hesitante. Suas escamas ainda brilhavam com as cores da juventude. Embaixadora, disse ele. Posso fazer uma pergunta? Claro. Meu nome é Krell. Perdi meus pais na guerra. Agora estudo em uma escola reconstruída por humanos. Meus professores são humanos. Os médicos que me trataram eram humanos. Preciso entender algo. Lisa o observou com atenção. Por que vocês não nos destruíram? Perguntou ele. Vocês podiam. Nossos líderes teriam feito isso se tivessem vencido. Ela pensou por um instante antes de responder. Porque destruir é fácil, Krell. Construir algo novo é muito mais difícil e muito mais importante. Mas nós matamos o seu povo primeiro. Sim, disse ela. Mas se aprendemos algo com nossa própria história, é que o ódio só constrói ruínas. Eles caminharam juntos pelos jardins. O ar era sereno, diferente do som metálico de guerra que havia dominado o universo por tanto tempo. Meu professor diz que os humanos são perigosos porque podem ser impiedosos, comentou Krell. Mas também valiosos porque podem ser misericordiosos.
Lisa sorriu. Seu professor é sábio. Em outro canto do jardim, o agora aposentado almirante Reeves conversava com delegados de outras espécies. Façam dos humanos seus inimigos, dizia um diplomata. E vocês se arrependerão. Mas façam deles seus aliados e nunca mais temerão guerra. Reeves assentiu. A escolha de ser pacífico é exatamente isso, uma escolha. E é ela que nos torna o que somos. O velho professor Zex aproximou-se. Há um novo ditado correndo entre as estrelas, disse. Faça amizade com os humanos, porque são os inimigos mais perigosos e os aliados mais valiosos do universo. Lisa ergueu um copo, olhando para ele. A amizade, eles brindaram. E por toda a galáxia, humanos e Vicari trabalhavam lado a lado, médicos humanos tratando feridos alienígenas, engenheiros reconstruindo cidades, soldados desarmando antigas bases. A mesma determinação que havia tornado a humanidade letal na guerra, agora a tornava extraordinária na paz. A espécie mais perigosa do universo havia provado algo essencial. A verdadeira força não está apenas em lutar até o fim, mas em saber quando parar e começar a reconstruir. Mas essa é apenas uma das muitas histórias esquecidas nas fronteiras do tempo. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Ecos da Última Era para ouvir mais relatos de mundos perdidos, amores proibidos e segredos escondidos nas estrelas. Deixe o like, compartilhe e até o próximo Eco.